Oi, pessoal, vamos para nossa segunda aula, porque a primeira aula foram 2 vídeos, não foi? Deu aí acho que uns 40 minutos mais ou menos de vídeo. Então, se a gente precisar, a gente divide esse aqui também, tá legal? Porque às vezes acaba ficando grande mesmo. Olha, eu sei que tem uns 2 ou 3 dias que eu postei o primeiro vídeo e agora eu já vou postar de novo, mas por quê? Vocês já perderam tempo demais. Então, assim, todo o tempo, eu agora tô com tempo, então eu vou postar. Todo o tempo que eu tiver livre, eu vou fazer isso. Porque quando eu não tiver tempo e vocês falam, não tem nada para fazer de redação, faz de outras coisas, estuda outra coisa, vai para história, vai para química, física, tá legal? Então, todo o tempo que eu tiver, eu vou liberar para vocês o meu tempo. Tranquilo? Então, eu vou falar sobre o desenvolvimento hoje, que a gente já falou da introdução, não foi? E agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento da redação do Enem, direitinho. Beleza. O desenvolvimento, basicamente, tá? Eu vou falar de uma forma básica, porque a gente tem muita aula pela frente ainda, então muita coisa vai ser falada. Mas, basicamente, o desenvolvimento, ele pontua a competência 3, tá? São 5 competências, vamos falar sobre isso, com certeza. A primeira competência, eu até já falei, que é a questão da gramática. Vocês têm que dar um jeito nisso. Isso é por conta de vocês. Eu não posso resolver isso para vocês. Posso ajudar, né? Falando algumas. Eu até já passei o link do professor Fábio, mas tem milhões de aulas de gramática. Eu não tenho tempo para fazer, tá? Estou muito ocupada, mas vocês podem pesquisar. Então, gramática vai ser por conta de vocês. Eu posso ajudar e tal. Me pergunta aí algumas dúvidas que vocês tiverem. Mas eu vou trabalhar com vocês com redação. Beleza. Então, a competência 2, por exemplo, é quando também entra na introdução, que eu falei com vocês. É mostrar já de imediato que vocês entenderam o tema, não pode tangenciar. A gente vai falar sobre isso depois. O desenvolvimento, ele é basicamente pontual na competência 3. A competência 3, eu tô engasgando hoje, né, gente? A competência 3, você vai ter que escolher as informações, selecionar essas informações, eu vou mostrar para vocês como faz isso, interpretar, organizar, relacionar. Isso vai na competência 3. Então, assim, você já resolveu seu problema da gramática. Esse eu acho que é o problema mais grave, que realmente é complicado, né? Gramática não é coisa de Deus, não. Mas resolveu isso. Você conseguiu entender o seu tema. Mostra para o corretor que você entendeu o seu tema. Mostra isso já na introdução. E aí você escolhe os dados, escolhe as informações, seleciona, interpreta. Pô, já tá aí com 400 pontos. Tranquilo, dá para fazer. Dá para fazer. É treino. Tem tempo ainda para fazer a redação do dia do Enem. Tem tempo. A gente nem sabe ainda quanto vai ser. Então, se preparem. Quanto mais vocês se prepararem, melhor. Tá legal? Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Vamos embora lá. Beleza. Então, vocês vão escolher, selecionar, relacionar, interpretar. Para quê? Para defender uma tese. Que tese é essa? Aquela lá que eu mostrei para vocês na introdução. A tese é um problema. Existe um tema, você vai encontrar dentro desse tema um problema. E esse problema tem que ser resolvido, tá? Primeira coisa, no desenvolvimento, é quando você vai mostrar que existe esse problema mesmo, certo? Você tem que comprovar, tá legal? Então vamos falar sobre isso. É no desenvolvimento que você usa os argumentos para convencer. Quem que você vai convencer? Você vai convencer o cara que está corrigindo a sua redação. Eu vou falar muito sobre esses corretores de redação. Eu sou uma corretora de redação, não do Enem, mas eu corrijo redação em plataformas. Mas o cara que está corrigindo a redação do Enem, você tem que pensar nele. Ele não é qualquer pessoa, certo? Ele certamente é um professor de português, tem que ser formado em letras para poder corrigir redação. Então, ele sabe das coisas, ele entende de literatura, é o que se espera, né? Ele entende um pouco de história, ele tem que entender muita coisa, ele tem que entender sobre o que você vai falar. Então, não pense que você vai enrolar, vai dar o balé no cara, porque não vai. Beleza? Então, você vai ter que convencer esse cara que aquilo que você disse na introdução realmente é comprovável. Tá legal?
É isso que vai acontecer no desenvolvimento. Então, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão buscar estratégias fortes, não é qualquer uma, porque você vai ter que provar para ele. Digamos, você fala que existe um problema de homofobia. Ah, a homofobia tem matado muitos jovens no Brasil, geralmente é no Brasil. Tá. Como é que você comprova isso? Você vai ter que buscar estratégias fortes para comprovar isso. Tranquilo isso. Aí vamos falar agora sobre as fontes, porque assim, quando o Enem entrega a prova para vocês, que ele entrega o tema, ele vai trazer fontes. Geralmente a prova inteira fala sobre alguma coisa, você sempre vai encontrar. Depois tudo isso a gente vai aprender a fazer esse projeto de texto bem legal para vocês, sabe, para vocês saberem o que vocês vão fazer na hora da prova. Lá. Pegou a prova, o que faz? Tudo isso a gente vai falar, tá? Então o Enem ele traz para vocês algumas fontes. Então, ele traz textos motivacionais, que eu já falei, vocês já sabem também. Traz textos motivacionais, tá? Primeira coisa, gente, acho que primeira e básica, não pode copiar nenhum texto que o Enem traz. Já falei também sobre isso com vocês. Não pode copiar, vocês podem falar a respeito, mas copiar, se copiar já era, eles não aceitam. Nem adianta pegar lá um texto no meio, no meio da prova grande lá e pegar uma frase e copiar. Não, é muito arriscado. Então, não copiem. Outra coisa, repertório pessoal. O que é repertório pessoal? Tipo, deixa eu ver. Eu, por exemplo, quer ver meu pai? Meu pai já morreu. Ele morreu com 77 anos. E ele viveu no estado do Rio de Janeiro a vida toda. Meus irmãos também. E eu também. Muitos anos no Rio de Janeiro. Eu saí do Rio de Janeiro, acho que com 30 e poucos anos. E eu nunca fui assaltada. Eu nunca fui assaltada. Agora, eu posso dizer, com base legal, com base científica, que não existe assaltante no Rio? Como existe em todo lugar, só um exemplo. Eu posso dizer isso? Claro que não. Um exemplo pessoal meu, que eu tive muita sorte, e minha família também, não pode ser usado como... Todas as pesquisas mostram, as TVs, os jornais, todos mostram que lá no Rio de Janeiro tem muito assalto, como tem em Salvador, como tem em São Paulo, em todos os lugares. Só um exemplo. Então, repertório pessoal não é para usar. Uma outra coisa é o seguinte, o Enem hoje consegue aceitar que se diga nós, eu, no desenvolvimento, mas eu, como professora de vocês, não aceito. É muito arriscado, eu acho arriscado. É melhor ser imparcial, tá? Sabe-se que tal coisa, o conhecimento é geral sobre tal coisa, não diga eu sei que tal, apesar de que o Enem não tira ponto. Eu acho arriscado, não usem. Então a gente vai trabalhar nesse sentido, tá? Como se o Enem não aceitasse, porque não é legal. Um texto dissertativo argumentativo não cabe o eu, o nós. Em alguns casos até um nós, mas é melhor que não. Vamos evitar, tá bom? Mas a gente fala isso mais pra frente. Bom, então se não pode usar um repertório próprio e também não pode usar as fontes oferecidas pelo Enem, pode usar, mas não copiar, pode usar como uma ideia e tal. O que vocês têm que usar? Vocês precisam usar um repertório que seja sociocultural. O que é isso? Gente, é só o conhecimento que vocês têm de tudo que vocês já estudaram. Porque quem chegou no terceiro ano do ensino médio tem que ter algum conhecimento. Se não tem nenhum, é porque ficou brincando na escola, aquelas coisas todas que vocês já sabem. É porque não tem leitura, não quiseram ler, né? Ficou debatendo, pra que eu quero isso e tal. Pois é, agora chegou a hora de você entender por que é que o professor de química explicava tudo aquilo, o professor de biologia, de história, de geografia. Então, é a hora que vocês vão ter que buscar lá na cacholinha de vocês, nos livros antigos, nos apontamentos, sei lá, em todo o conhecimento que vocês tenham, seja de filosofia, de arte, de biologia, de todo o conhecimento que vocês... De música, como eu já falei, música boa, né? Filmes bons... Tudo, vocês vão buscar, trabalhar na cabeça de vocês. Enquanto a gente estiver fazendo as nossas aulas, a gente vai fazer treinamentos. Hoje mesmo vai ter uma atividade que é um treinamento e eu vou exigir de todos, todo mundo tem que fazer, tá?
Vocês vão treinar para que no dia que vocês forem fazer a redação oficial, vocês sabem fazer tudo, a cabeça tá cheia. A cabeça de vocês é igual memória de celular, memória de computador. Vai colocando para dentro, gente, fica lá dentro, não tem nada que tire, não. O conhecimento não sai da cabeça de vocês assim e vaza e vai embora, não. Colocou aí dentro, tá lá. É só buscar, não é? É só teclar. Teclou a telinha da memória, ela vem. Ninguém aqui tem Alzheimer, eu devo ter, mas vocês não têm, não. Estão muito novos para isso ainda. Beleza, pronto. Aí agora vou pontuar algumas coisas importantes. Quer ver uma coisa? Às vezes o que acontece é que lá no desenvolvimento o aluno pega e coloca fatos. Ele cita fatos. Só que, gente, contra fatos não há argumento. Não adianta você pegar e colocar fatos no seu desenvolvimento se você não diz o que você acha sobre aqueles fatos, se aquilo ali é um problema, se não é. Quando você diz lá em cima que há um problema, no seu desenvolvimento não adianta você dizer, por exemplo, você fala assim, 37%, tô dando exemplo, viu, gente? 37% outra coisa, às vezes quando você não souber a porcentagem de alguma coisa que você vai dizer, você sabe que é uma grande porcentagem, você coloca grande porcentagem da população, tá? Cuidado aí com esses números, porque senão, se o cara conhece sobre os dados que você tá falando, ele vai te ferrar. Então, tipo assim, grande quantidade, igual um aluno meu, há muito tempo, uma vez ele disse, 99,9% das crianças que assistem novela que tenha beijo gay viram gays. Eu falei, oi? Como assim? Como? Isso não pode ser comprovado, tá? Foi uma coisa bizarra que ele escreveu e que não tinha comprovação, acho que nem 1%, não existe, enfim, não existe isso. Então, quando vocês não souberem, mas tem que saber pelo menos que é uma grande quantidade, ou uma pequena quantidade, assim, uma parte da população, tá? Então, vocês têm que dizer que acontece aquilo e que vocês estão indignados com aquela situação ou que vocês ficam super bem com aquela situação. E isso é importante, melhor, digamos, uma grande porcentagem da população lê livros de literatura. Meu sonho. Aí você vai dizer, você vai ficar indignado com isso? Claro que não. Você vai dizer, seria maravilhoso, olha você colocando a tua opinião aí, seria maravilhoso que essa porcentagem aumentasse muito mais. Então, nos dois parágrafos do desenvolvimento, você vai botar sua cara ali. Diga lá o que você acha sobre aquilo, tá? Vamos aos poucos. Então, contra fatos não há argumento, não adianta. Mostrou o fato, mas você tem que argumentar. Isso é bom ou isso é ruim? Beleza. Vamos dar um exemplo aqui, olha só. A proposta fala, exemplo, né? Deixa eu ver, a poliomielite. A poliomielite é uma doença que existia há muitos anos. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha uma colega na escola que ela teve poliomielite. E a pessoa ficava paralítica. Nem sei como é que se fala, deficiente. Paralisava. Ou paralisava a cabeça, ou enfim. E aí, só que havia uma campanha, era um revolvinho assim, assustador. A gente tinha que ser vacinado, era obrigatório. Então, todo mundo era vacinado. Os diretores, a direção da escola, os professores colocavam a gente na rua, assim, para fazer campanha. Eu tinha uns 8 anos, 9 anos, a gente ia para as ruas, lá no Rio de Janeiro, e parava os carros, eram poucos carros, bicicleta, tudo a gente parava para dizer que era importante vacinar contra a poliomielite. E aí, o que aconteceu? Acabou a poliomielite no Brasil. Acabou. E tantas outras doenças, o sarampo e tantas outras. Então, isso é fato. É fato. Então, se acabou a poliomielite, se ela foi erradicada com a vacinação em massa, o que é que você tem que argumentar? Você vai dizer que não? Você pode provar que não? Pô, se todos os fatos, tudo demonstra que a poliomielite foi erradicada, acabou. Você pode dizer assim, felizmente, né? Ou, sei lá, como é que você vai ser contra uma coisa dessa? Tem que pensar. É que nem eu falei no outro vídeo, velho. Você pode ser contra qualquer coisa que você quiser. Né? Fazer o quê? Vai ser contra a vacinação? Tá legal, pode ser contra a vacinação. Não vacina seu filho quando você tiver, é um risco que tu corre. Agora, se você quer entrar na universidade, não fala isso.
Você pode odiar as músicas boas do Chico Buarque de Holanda. Tranquilo. Mas se você quer entrar na universidade, não fala isso. Não conta pra ninguém. Silêncio. Tá legal? Na redação do Enem não cabe isso. Tranquilo. O que mais? Outro exemplo. Digamos assim, o tema traz que 70% dos jovens assassinados são negros. Eu não sei se é essa porcentagem, tá, gente? Só tô dando um exemplo. Você vai debater? O texto está dizendo, tudo ali está demonstrando que 70% dos jovens que são assassinados são negros. O que é que você vai argumentar? Tem que ficar ligado nisso, gente. Não adianta ficar, eu acho, não tô nem aí. Eu sou contra a cota racial. Que se dane, gente. Pode ser contra o que você quiser, mas a lei diz que tem que ter cota racial por todos os motivos que a gente já conhece. Você vai ficar debatendo isso? Pode debater. Dependendo da tua cabeça, pode debater. Agora, na redação do Enem, tu não vai debater. Tu vai dizer, realmente, isso é um absurdo que tal, se você é contra a cota racial, né? Isso é um absurdo que tenha que ter cota racial, porque, enfim, tá? Então, na redação do Enem, você tem que ser o cara. Não vai debater contra coisas que são reais, contra a ciência, contra a filosofia, não. Contra a psicologia, contra a medicina, de jeito nenhum. Contra a matemática, isso você não vai fazer. Tranquilo? Deixa eu ver o que mais. Tá. Eu marquei aqui sobre a Covid. Que nem, existe hoje a galera que é chamada de negacionistas. Negacionistas, que negam que existe um surto terrível mundial, uma pandemia sobre a Covid-19. Poxa, como que você vai debater isso se a ciência está mostrando isso, se todos os canais de televisão, não é do Brasil, é do mundo, estão comprovando isso? Você vai ser um negacionista? Pode ser. Se você quiser, pode ser um negacionista. Agora, na redação do Enem, se você quer entrar na universidade, não faça isso. Tá? Porque a ciência comprova. Tranquilo? Beleza. O que mais? Citações. Fala sobre citações. Citações é aquelas frases que a gente conhece, de alguém que falou, alguém importante que falou, algum livro que tu usou, que tu já leu, qualquer coisa que você já ouviu falar. Pode citar? Pode. Só que você só vai citar se realmente tiver a ver com o tema que você está falando. Tem que ter a ver. Tem que ter super a ver com aquele tema que você está falando. Tá entendendo? Não pode falar qualquer citação. Fulano de tal disse que nós somos o que a educação faz de nós. Tá, mas o que tem a ver com a vacina, por exemplo? Se tiver a ver, tu coloca, se não, beleza? Outra coisa, são 2 os parágrafos de desenvolvimento. A gente já falou sobre isso. Então, são 2 argumentos. Não vem com um argumento só, não. São 2 argumentos, tá? Então, você vai ter que mostrar a sua opinião em cada um desses parágrafos de desenvolvimento. Então, a gente chama de D1 e D2, tá? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Geralmente, o D1 você vai dizer, por um lado, acontece tal coisa. Aí, no D2, você vai dizer, por outro lado, acontece tal coisa assim, assim. Ou, D1, em primeiro momento, tal. O D2, em segundo momento, acontece tal coisa. Tudo a gente vai trabalhar detalhadamente. Outro exemplo, D1, pode-se citar primeiramente tal coisa. D2, além disso, tal. A gente vai usar conectivo, vamos trabalhar tudo isso. Outro exemplo, D1, a lei tal diz que tal coisa assim, assim. Aí no D2 você vem, o filme tal vem comprovar aquilo ali, mostra um outro lado, tá bom? Então tá, deixa eu ver o que mais. Vamos parar esse vídeo agora, porque ele já tá ficando grande, já tá com quase 20 minutos, e aí daqui a pouco a gente coloca o outro, tá bom? E vamos continuar, tá bom? Aguenta aí.